O professor Mairovich, todo julgamento, as defesas reclamam muito sobre o acesso às provas contra os denunciados. Hoje foi mais um dia disso. Tem até uma reportagem da Fabíola Pérez na nossa página do UOL falando sobre isso, né? As defesas alegaram falta de acesso às provas encontradas pela Polícia Federal durante o julgamento e dizem da dificuldade disso, falando que essa falta de acesso prejudica o trabalho das defesas. O Alexandre de Moraes sempre rebate isso, dizendo que foi tudo disponibilizado. Onde está a verdade nisso, hein, professor? Essa é uma reclamação constante por parte dos advogados? Dizem que não tem acesso. Será que eles realmente têm acesso a tudo? Quem é que está falando a verdade aí? Olha, não dá para a gente concluir isso sem um exame atento, de caso a caso, de alegação a alegação, à luz do processo, à luz dos autos. A defesa vem reclamando já há muito tempo sobre isso. Mas para que isso fique caracterizado, tem que ter um prejuízo real, efetivo. Então, as respostas do ministro Moraes, ele diz que deu acesso a tudo e que, portanto, não há prejuízo algum. Mas isso tem que ser examinado com uma lupa, caso a caso. O professor, tem outro ponto também, professor Mairovich, que é em relação à decisão de hoje, de ontem, né, do Supremo Tribunal Federal, de recolher todos os celulares de todos que estão assistindo ao julgamento na sala da primeira turma. Está causando aí também muita repercussão pelas redes sociais. Segundo a assessoria de comunicação do Supremo, a medida foi tomada porque há uma regra de não se fazer filmagens dentro da turma. E ela foi burlada no julgamento que aconteceu contra Bolsonaro, que ele e outros se tornaram réus. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o Felipe Martins, que é um dos alvos de hoje, de fazer gravações ou ser filmado no local. E aí esses celulares foram lacrados já na entrada do prédio do STF. Quem quiser falar o telefone, por exemplo, precisa sair da sala e depois colocar o aparelho de volta nesse envelope que é lacrado antes de retornar. Eles estão reclamando em relação a isso, a defesa do Felipe Martins reclamando sobre essa situação de ele também não poder circular por Brasília, que essa foi uma outra determinação do Alexandre de Moraes. Como é que o senhor analisa essa decisão? E até o Josias estava relembrando isso, porque o julgamento está sendo transmitido, né? Tem essas imagens, mas eles não deixam, essas imagens são transmitidas pela própria TV Justiça, mas não permitem que as pessoas façam as suas filmagens. Tá certo, Alexandre de Moraes, de proibir essas filmagens e pegar todos os telefones celulares aí, lacrar? Olha, está inclusive no regimento do Supremo o poder de polícia, que é o quê? De manter a ordem, de não deixar que ocorram confusões. Então, o Supremo bem agiu ao impedir, por exemplo, celulares. Veja, Fabiola, é da boa disciplina, porque tem gente que não tem educação mínima, infelizmente. É da boa disciplina, evita tumulto. Tivemos um probleminha aí do som com o professor. Walter Mairovich. E mesmo comentando. Não, teve uma falha no WhatsApp que havia recebido. Eu estou sem seu retorno, Fabiola. Não, agora voltou? Agora câmera, voltou, professor? Para todo mundo. É uma confusãozinha que acontece, mas a gente está te ouvindo agora, professor. Só conclui essas últimas duas frases aí. Então, veja, o próprio Alexandre de Moraes viu e sentiu e falou, e até indevidamente ele reclamou e se opôs a mensagens do WhatsApp. Então, mas internamente, no ambiente de julgamento, eu acho que agiu bem o Supremo. Esse é um primeiro ponto. Com relação ao segundo ponto, esse Felipe Martins, ele estava sob condições, com a decisão muito certa. O Alexandre de Moraes admitiu que ele comparecesse a Brasília, saísse lá do local do seu domicílio
e fosse a Brasília. Todo mundo tem direito de assistir o próprio julgamento. É um princípio de direito natural. Então ele cumpriu. Mas todo mundo sabe, desde que não seja besta ou idiota, todo mundo sabe que esse grupo bolsonarista, e eu vou focar nesse Felipe Martins, o que ele quer fazer, o que ele sempre faz. Ele, com a proibição, ele não vai poder fazer, ou seja, um paralelo, um julgamento em paralelo para o Tribunal Popular bolsonarista, que ele vai informar, que ele vai manobrar, que ele vai manipular. Então, ele não pode fazer isso. E foi a medida adequada, porque quem está julgando é o Supremo Tribunal Federal, que há direito de crítica, evidentemente, depois ocorridos os fatos. Agora, tentar montar um tribunal para funcionar em paralelo, um tribunal popular para informar a internet, etc., aí isso foi proibido ao Felipe Martins, que é um homem, isso não foi à toa, ele teve já o episódio no Senado, onde ele fez manifestação de supremacia branca, é um sujeito que vive criando escândalos e confusões. Então foi bem proibido.